boa noite. Me chamo Cláudia, faço os lives há algum tempo. Eu trabalho na área de saúde mental. Hoje essa live, cujo tema tem a ver com a luta antimanicomial e a gente poder questionar sobre a sua saúde mental. Ela não foi possível fazer no Facebook, então eu transferi aqui no Instagram para a gente conversar sobre a questão da luta antimanicomial e refletir sobre a saúde mental. No mês de maio, a gente tem uma campanha, para quem não sabe, 18 de maio, tem a ver com essa luta antimanicomial, que tem a ver com o movimento político e social, que revê as políticas em hospitais psiquiátricos, que eram feitos de forma violenta ou era uma internação muito prolongada, promovendo tratamentos invasivos, com excesso de medicamento. De alguma forma esse movimento foi buscado pelos profissionais da saúde, pelas famílias. Então é um movimento que se deu pelo cuidado em saúde mental, o quanto é importante cuidar das pessoas em sofrimento psicológico, no ambiente que ela está promovendo a liberdade, os direitos, buscando estar num ambiente aberto. Então a busca dessa desconstrução dos hospitais psiquiátricos para o modelo dos CAPs, que é Centro de Atenção Psicossocial, e o quanto é importante as pessoas saberem disso, toda essa trajetória. Começou esse movimento para uma sociedade sem manicômios, e aí todo esse movimento político, social, dessas denúncias, das violações de direitos dos pacientes, e o quanto essa proposta desse movimento de reorganizar este modelo de atenção, para as pessoas que estão em sofrimento mental, e a garantia dos direitos. Então, este foi o movimento da reforma sanitária, e aí ele resultou na lei que tem a ver com o movimento da reforma psiquiátrica, a lei é 10.216 de 2001, que é nomeada aí pela lei Paulo Delgado, para quem não conhece, e é um marco legal para restabelecer novamente a importância do Estado, das políticas públicas em cuidar da saúde mental com qualidade, em serviços abertos. E aí se estabeleceu as políticas dos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Na sua cidade tem CAPs aí para as pessoas na faixa etária adultos, tem CAPs de criança e adolescente, tem CAPs para as pessoas que estão aí com problemas de álcool e outras drogas. A gente vai falar um pouco, e você pode participar aí da live fazendo perguntas, questionamentos. Eu trabalho em CAPs, trabalho em saúde mental, atuo aí na área da psicologia, mais especificamente na psicanálise, há 26 anos. Comecei a fazer as lives no período aí da pandemia, e aí eu comecei a gravar alguns vídeos, enfim. Pela dinâmica do trabalho, nos meus atendimentos, além do CAPs, eu não consigo fazer com certa frequência as lives, mas a gente tem uma frequência aí para poder trazer temáticas e debates em diversos temas que tem a ver com a nossa forma de viver. Então, a temática de hoje é luta antimanicomial. Qual é a sua luta? Porque a partir desse movimento, que se deu aí essa construção dos CAPs, que é um modelo aberto, nessa busca do direito e da autonomia, da liberdade das pessoas em sofrimento, que se iniciou aí na década de 70, o quanto essa luta, a gente está em 2000, nesses anos houve bastante avanços, é uma luta dos trabalhadores da saúde mental, e além de contextualizar todo esse movimento da política,
o quanto hoje a gente olhar para a saúde mental na sociedade atual. A gente precisa atualizar, a gente precisa falar nesses assuntos, né? Hoje em dia as pessoas buscam mais, né, áreas que cuidam da saúde psicológica, da saúde mental, seja em terapias, seja em outras, né, para cuidar da saúde não só física, mas psicológica. Então a gente está aqui para falar, né, e atualizar qual é de hoje, né? Quando a gente fala da saúde mental, né? A saúde mental é descrita, né, como esse estado de equilíbrio, né, equilíbrio bem emocional, psicológico, social, que permite que possa aí viver a vida, né, de uma forma mais saudável, construtiva. Tem a ver com lidar, né, com os desafios da vida, né, trabalhar, né, produtiva, os relacionamentos, como você lida com seus relacionamentos e contribuir, né, para a sociedade, né. Mas eu também questiono, eu acho que é importante a gente ir além das definições, né, de saúde, porque toda essa luta, todo esse movimento, ele tem texto, né, da época, contexto, né, das políticas vigentes. Então a gente precisa também ir atualizando e questionando sobre as nomeações, sobre o que realmente é ter saúde mental hoje, diferente da saúde mental nos anos 70. Então acho que é uma reflexão importante, a gente precisa atualizar, né? Para você, saúde mental, né? Você vem cuidando da sua saúde, a gente precisa olhar para a sociedade, para as relações. Hoje eu tenho um evento, né, falando da saúde mental para os adolescentes. Enquanto a partir da narrativa dos adolescentes, não traziam, eles não ficavam fixos nos diagnósticos, né, psíquicos, nos diagnósticos psicopatológicos. Eles de alguma forma traziam a questão do momento a partir da fala, do cotidiano, da experiência. Então foi muito importante escutar a narrativa dos adolescentes sobre o que para eles é saúde mental. E o que a gente observou nos adolescentes é o quanto a saúde mental, por exemplo, dos adolescentes ser pautadas, né? Elas na saúde mental cuida dos adolescentes, né? Então a saúde mental do adolescente passa também pela via de quem cuida dos familiares, cuidadores, o quanto os adolescentes trouxeram que a saúde deles não estão bem e muito envolvido com questões de família, com questões de conviver com o outro, muito ligadas às doenças emocionais e à dificuldade de lidar com sentimento. Eu trouxe aqui, né, um recorte dos adolescentes, mas e você? O que interfere na sua saúde mental? Também é conviver com as pessoas, é o trabalho, a família. Pensa aí, né? O que interfere nos seus aspectos de cuidar da sua saúde mental. A gente precisa pensar, né, nesse adoecimento emocional, o que faz você adoecer? Se esse adoecimento, né, está aí já há um tempo na vida, o quanto esse adoecimento impacta no seu psicológico, convivência, no seu físico, né? Acho que é importante a gente pensar na campanha 18 de maio e pensar nessa cultura da saúde, das políticas públicas. Acho que é um tema importante, né? Não sei se você olha para sua família, olha para você, questiona como vai a saúde mental do meu familiar, como vai a saúde do meu filho, como vai a saúde mental, né, própria, como que você vem cuidando de você em relação a isso. Então, e que esses aspectos que interferem, né, vejo, por exemplo, nas respostas dos adolescentes, do quanto é muito forte essa dificuldade de lidar com a sociedade, com as cobranças, né? O quanto que de repente os adultos olham mais para a saúde mental dos filhos, né, dos adolescentes, mas não olha para a sua própria mental, né? Eu estava nesse evento e também eu questionei, trouxe essa reflexão para os próprios profissionais, assim.
Como vai a sua saúde mental, sendo você um profissional de saúde mental. Então a gente também precisa se cuidar, precisa se olhar, fazer terapia, precisa buscar formas em que você, né, cuide do seu emocional e que você possa buscar caminhos melhores e válvulas de escape mais saudáveis, né? Do que você vem sofrendo, né, os seus conflitos, do quanto você avança na sua vida e o quanto você procede em algumas áreas da sua vida. Então, falar de saúde mental, quando a gente traz esse tema, mas eu trouxe especificamente pela campanha 18, né? Então, qual que é a luta, por exemplo, hoje, não em relação ao manicômio, aos hospitais psiquiátricos, porque hoje tem os CAPs, se existe internação, mas é breve, curta, né, para poder estar cuidando de forma intensiva daquela pessoa em sofrimento, naquele momento, naquela fase, e não internada, né, a longo prazo, ou ficar, né, com essa tendência nos usos dos medicamentos, enfim. Então a luta não é somente mais em relação à luta manicomial, né? E a pergunta é: que luta é essa? O que eu escutei dos adolescentes nesse levantamento é que a luta é conviver, né, com os conflitos da família. A luta é a dificuldade de estar no ambiente da escola. Por exemplo, a gente escuta muitos bullying na escola, né? Também tem bullying na família no sentido de uma violência psicológica, verbal, né? Os adolescentes trazem para eles que essa luta está ligado ao sofrimento em conviver com outras pessoas, as comparações, né? O quanto está difícil se vincular, né? E o quanto a saúde mental também passa pela forma como você se avalia. Então tem a saúde mental, por exemplo, desses adolescentes, a gente observa que é o relacionamento com os outros, é o relacionamento consigo mesmo e é esses manejos com os sentimentos. Estamos aqui falando mais para os adultos, né, do que para adolescentes, e eu não sei se a sua luta no sentido de saúde mental está onde, ou você já não precisa lutar mais, né, em relação à sua saúde mental, porque você está cuidando, né, está cuidando bem da sua saúde psicológica. Enfim, você conhece alguém que está com a saúde mental, né, que está precisando ser cuidada, né? A gente sabe, né, do quanto tem um dado da Organização Mundial da Saúde que fala que em cada 100 pessoas, 30 pessoas, de 100 pessoas, 30 sofrem, né, com problemas de saúde mental, né? O cansaço, o esgotamento físico, né? O quanto isso acarreta inseguranças, medos, né? A exposição, né, de nível de estresse, de ansiedade, aumenta a questão da depressão, né? O quanto isso interfere na saúde, né, de dormir, o quanto cresceu a questão da insônia, né? Então é importante a gente olhar o quanto aspectos na saúde psicológica trouxeram esse sofrimento, esse padecimento, né? Em várias áreas, em vários sintomas, né? Você está tendo, né, algum sofrimento psicológico assim na sua vida, ou você conhece alguém? Se você puder escrever. E a saúde mental, ela não é focada só na ausência, né, de doenças mentais, né? Quando a gente fala da saúde mental, a gente precisa pensar nesse bem-estar consigo mesmo, nesse bem-estar na convivência com o outro, de fazer escolhas conscientes, né? Isso é saúde mental, quanto você está consciente, está recolhendo, a capacidade de lidar com as emoções, né? Falar em saúde mental é essa capacidade razoável com a realidade, com o cotidiano, com os desafios, com as frustrações, né? Saúde mental tem a ver com lidar com imprevistos, com as mudanças da vida,
lidar com a saúde mental também é reconhecer o próprio limite, né? E buscar ajuda quando necessário. Eu não sei, eu escuto bastante adultos que pelo orgulho, né, não pedem ajuda ou tem vergonha de pedir ajuda, né? Não sei se você conhece alguém que está passando por problemas psicológicos ou na saúde mental e não recua, não pede ajuda, tem orgulho, ou não se reconhece, né, nesse sofrimento mental. Enfim, acho que é importante a gente abrir esses questionamentos e levar, né, mais próximo das pessoas que a gente conhece. Enfim, quando a gente fala dessa luta, né, luta da saúde mental, tem a ver com um processo de autoconhecimento, assim, né, o quanto você tem esse processo de se conhecer, né, saber do que você gosta, do que você não gosta, saber das suas dificuldades, saber dos seus limites, saber daquilo que você está em excesso, né? Esse processo de autoconhecimento, ele precisa fazer parte do nosso dia a dia. As pessoas buscam uma ajuda quando já passou muito do limite ou ela não está aguentando mais, né? A gente não vê as pessoas buscando um processo de autoconhecimento antes, né? Como se fosse uma prevenção. Parece que as pessoas deixam, né, a saúde mental extrapolar para elas buscarem ajuda. Então a pergunta aqui é se você vem cuidando da sua saúde psicológica e se você faz essa caminhada de se autoconhecer, né? O conhecimento, como que você se enxerga, a imagem que você tem de você. A gente fala muito da autovalorização, da autoimagem, do que você pensa sobre você, sabe, essa consciência, né, de como você se vê, do quanto ainda você deixa ser influenciado pelo outro, pelo que ele diz de você, né? Enfim, acho que é um ponto importante. Bem-vindo, pessoal. O Regis coloca que os tratamentos médicos associados aos CAPs, ainda que intensivos, são capazes de permitir com que as pessoas com psicopatologias graves possam conviver relativamente bem na sociedade. Sim, a gente observa, né, do quanto é importante essa associação, né, dos tratamentos psiquiátricos com os grupos de terapia, com a terapia, né, do quanto é possível conviver na sociedade, né, do quanto os pacientes também têm que lidar com esse preconceito, né, de estar diante, porque quando a gente fala dos CAPs, a gente está falando de inclusão social, não de exclusão, como era no hospital psiquiátrico, né? Do quanto é possível fazer um acompanhamento medicamentoso, né? Do quanto as pessoas saem de surto psicóticos e elas conseguem estar estável com medicamento, com terapia em grupo, enfim, é possível. A gente verifica, né, o quanto é possível pessoas que fazem tratamento no CAPS estar convivendo na sociedade. Acho que a grande questão tem pessoas que vivem na sociedade e não fazem tratamento nos CAPs e precisam fazer tratamento no CAPs. Acho que tem uma inversão também, sabe, Regis? O quanto a gente está convivendo com várias pessoas e elas precisariam estar em CAPs e não estão. E aquelas que estão em CAPs, essa coragem de assumir, eu faço um tratamento, né, na minha saúde mental, seja em CAPs, seja em terapia individual, seja na modalidade que você pode ou que você confia, no sentido de estar cuidando melhor da saúde psicológica. O que eu acho que ainda é uma luta em relação ao preconceito, quando uma pessoa fala, eu faço tratamento em CAPs. Eu acho que tem uma abertura maior, mas ainda tem preconceito, tem medo, né? Tem a caricatura. Mas, na verdade, muita gente está com a saúde abalada. Tem gente que está na engrenagem social,
trabalha, às vezes é uma pessoa casada, tem filhos, mas a saúde mental, de repente, dessa pessoa já passou do limite, ou ela está com sintomas, né? Mas é aquela pessoa que, de repente, bebe uísque todo dia, né? Ninguém sabe, enfim. Eu acho que é mais ao contrário, né? O quanto tem pessoas que estão vivendo bem na sociedade e estão com a saúde psicológica abalada e não assumem, não pedem ajuda, enfim. Acho que... Eu acredito muito, né? Eu estou na saúde mental há muitos anos. Também, né, trabalho no consultório, então eu vejo também essa diferença, né, do setor público, privado, do quanto foi modificado muito as formas do sofrimento, né? Se a gente pega na década de 70 e hoje... O que mudou? Então, acho que é importante os modelos de CAPs, de tratamentos, rever também, né, os novos sintomas da sociedade atual e buscar outras possibilidades, né? Porque a gente também vai mudando, né, o que dá certo, o tratamento ele é singular, cada paciente no CAPs ou até no consultório particular, né, existe o seu projeto individual, que dá certo para um, não dá certo para o outro, mas a gente sabe que o tratamento em saúde mental, que a pessoa precisa tomar o medicamento, quando ela faz terapia, né, é uma garantia maior dela cuidar da saúde mental, não só o remédio, mas o quanto ela tem espaços para olhar para os sentimentos, para a forma de viver, para olhar para os seus sintomas e se responsabilizar em mudar o jeito de viver. Então é possível. O convite aqui é que mais pessoas busquem tratamento para a saúde mental. Tem mais pessoas precisando do que fazendo. Então acho que é um ponto importante aí. Acho importante. O CAPS ele também traz, né, essa possibilidade de olhar para os quadros psicopatológicos. Então, a gente falaria que o transtorno de ansiedade, pessoas que têm toque, crise do pânico, né? É um grande sofrimento. De repente você tem esse diagnóstico ou você tem esses sintomas e você não foi procurar uma avaliação, uma ajuda, e de repente você descobre que você tem um transtorno de ansiedade, né? Que você é obsessivo, que você tem as suas compulsões, né? Tem os quadros psicopatológicos, né, que vai desde a esquizofrenia, o transtorno bipolar. A gente tem quadros psicopatológicos como os transtornos de alimentos, né, os transtornos alimentares. Tem o estresse pós-traumático, os ligados ao uso de álcool e outras drogas, né? Então a gente tem as 10, né? O quanto o quadro psicopatológico de depressão aumentou e o quadro de transtornos ligados às questões da ansiedade também aumentou. E a gente precisa olhar para isso, né? Em alguns casos precisa realmente o uso do medicamento junto com a psicoterapia, com a terapia em grupo e outras formas de cuidar da saúde emocional, né? Mas quando uma pessoa ela assume que ela precisa olhar para ela, né? Então, o modo de sofrimento, o que te faz sofrer, se isso é intenso, se isso está trazendo prejuízo para você, é importante buscar ajuda. Ou se você conhece alguém que está no intenso sofrimento, então, além dos sintomas, né, dos quadros psicopatológicos ou dos diagnósticos, o que a gente vê hoje, né, no cotidiano das pessoas em sofrimento? A gente vê um sofrimento por estresse, né, por nervosismo, por cansaço mental. A gente vê saúde mental que tem a ver com insônia, né, ou com excesso de sono que você não consegue dormir. A gente vê essa questão das dificuldades de concentração, do esquecimento, né, da perca da memória. A gente vê pessoas com muita apatia e desânimo.
A gente vê pessoas com sintomas de problemas de pele, queda de cabelo. A gente vê pessoas com sintomas físicos que também às vezes tem a ver com o psicológico, que é, né, gastrite ou úlcera nervosa. A gente vê pessoas com muito, né, essa ganho de peso e perca de peso, né? A gente vê pessoas que às vezes também tem pressão alta pela questão psicológica. Enfim, né, o quanto a saúde mental, olhar para ela não significa só você esperar ter um quadro psicopatológico ou um quadro psiquiátrico, do quanto esses sinais do cotidiano, né, como eu citei alguns aqui, já pode ser necessário você pedir ajuda e buscar uma avaliação, um tratamento, né? Porque acho que é um ponto importante, o quanto você, quando eu falei do processo de autoconhecimento, o quanto você se auto-percebe, né, no sentido de que eu não estou bem. Faz tempo que eu não estou bem. Se uma pessoa nega, se ela reprime isso, se ela... Eu escuto muitas pessoas dizerem assim, nossa, eu não posso ficar doente, né? Pela dinâmica de produtividade, que eu preciso trabalhar, senão eu não recebo. Do quanto isso ficou muito forte, né? Essa questão de que eu não posso nem ficar doente, nem fisicamente, nem psicologicamente, porque existe uma sociedade, né, atual, que é a sociedade do cansaço, da alta performance, de que você precisa, né, estar sempre bem, você precisa sempre estar atingindo as metas, né? Então as pessoas, a gente dá esse espaço em que ela possa se reconhecer no seu sofrimento e olhar, né, sobre essa perspectiva de como vai você. Talvez seja mais fácil você olhar para o outro e falar, nossa, a sua saúde mental não está legal. Mas eu não sei se você consegue fazer isso com você, né? Do quanto reconhecer que você não está bem, né? Então, a gente está aqui para fazer essa provocação, né? Do que você está sofrendo, se isso está prejudicando muito a sua saúde mental, se isso tem a ver com o contexto de vida, e se você está lidando razoavelmente bem dentro do contexto que você está passando. Então a gente atende pessoas, né, com os problemas, seja financeiro, seja problemas sociais, familiares, seja problemas nos relacionamentos, seja problemas profissionais, seja problemas pessoais. Então essa escuta do que você está sofrendo. Tem gente que sofre muito porque não se percebe, não tem tanto manejo de lidar com as próprias emoções. Tem gente que não está bem porque não aceita algumas coisas na vida. Até o processo de autoaceitação, você se aceita, você gosta de ser você. Eu já fiz essa pergunta em outras lives, né? Se você gosta de ser você. Então, esse processo de autoconhecimento tem a ver com você se reconhecer na sua maneira de viver. Se você faz isso, né? Se você se reconhece, sua maneira de viver traz sofrimento para você? Sua maneira de viver ajuda você a lidar melhor com os obstáculos da vida, com as convivências com os outros, com a convivência mesmo. Então acho que um ponto importante é como vai a sua maneira de viver. A sua maneira de viver tem a ver com a sua maneira de ser, de pensar, de sentir. Tem a ver com a sua maneira de agir, né? Acho que tem essa provocação, às vezes até uma mudança da pergunta. Como você está na sua maneira de viver, né? Tem algumas medidas, né, em prol da saúde mental. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Medidas a favor da saúde mental, né? Primeiro é de pensar sobre você e sua vida. Sobre o que é importante, sobre idades,
né, medidas em prol da sua saúde mental, para a maneira como você vive. Não negar o que você está sentindo, acho que é um ponto importante. Quando você nega, quando você esconde o que você está sentindo, você não está ajudando a sua saúde mental, né? Acho que um ponto importante em prol da saúde mental é essa mudança de hábitos, hábitos comportamentais, hábitos na maneira de pensar e de agir, hábitos na maneira até de sentir. Somos seres que nos aspectos, então é importante analisar, né, se você precisa mudar hábitos, atitudes. E se mudando hábitos e atitudes, isso contribui para a saúde mental, né? Um ponto importante que a gente traz é essa questão do lazer, de você ter prazer na vida, para além das obrigações e das responsabilidades de ser adulto, por exemplo. Você tem lazer, você faz o que você gosta, se você consegue descansar, se você consegue ter prazer em atividades em que você sinta bem, né? Isso hoje é mais, né, discutido, a importância do lazer e até de também de não fazer nada. Consegue também não fazer nada, né? Porque aí tem uma, né, das pessoas se sentirem culpadas quando ela não faz, né, devido à lógica da produtividade, né, do excesso. Um outro aspecto da saúde mental é você não ficar isolado, né, ou você se excluir, né? Isso interfere. Tem pessoas que vão para o campo da solidão, para algumas pessoas a solidão prejuízo na saúde psicológica, né? Um aspecto em prol da saúde mental é com a aceitação de ciclos, aceitar os ciclos e as fases da vida. Um dia desses eu fiz uma live sobre isso, né? Os ciclos, se você aceita os ciclos, você fecha os seus ciclos. Uma outra medida em prol da saúde tem a ver com você agir, você ter atitude, você de mudança. Outro aspecto é o diálogo, a ação. Se você é uma pessoa que expressa por palavras também, você se expressa naquilo que você está sentindo, pensando. Você se comunica, você faz, né, esse diálogo, você se expressa na sua totalidade, no seu sentimento, expressa os seus desejos, você expressa as suas frustrações. A comunicação, ela é um caminho importante para que a gente se comunicar no mundo, se comunicar em relação a si mesmo e se comunicar com, né? A gente tem a linguagem, essa troca para poder fazer comunicações, né? Uma tem também a ver, né, com essa saúde mental, tem a ver com a aceitação dos limites, com essa consciência dos limites, essa relação com o tempo, né, o quanto você administra o seu tempo. É um critério, o tempo de vida, o tempo que você tem no seu cotidiano, né, é um critério importante. Se você administra bem o seu tempo, isso é um critério de saúde mental, né? Essa relação com aspectos que vêm do outro, que vem da demanda externa, e essa conexão com a demanda interna, né? Como você com questões do seu mundo interno, que aí você tem que acessar, sabe? Essa relação entre o que vem de fora e o que vem de dentro. A questão é que as pessoas nem se conectam com aquilo que vem de dentro, né? O que vem de dentro, os seus aspectos interiores, né? O quanto a pessoa precisa olhar, né? Porque ela vai ter que lidar com esses aspectos internos, que eu acredito que eles não são tão falados, que eles não são tão vistos, e você vai ter que lidar com as que vem de fora, vem do outro, vem da sociedade, né? E o quanto aspectos, né, da sua vida interna que
e da externa, a sua vida subjetiva e essa vida que está aí, né, ditando alguns padrões e nem sempre se encaixa neste modo de ser padronizado pela sociedade, né? Uma medida em prol da saúde mental também tem a ver com esse aspecto do respeito. Eu atendo muitas pessoas, né, ao longo desses anos que não se respeitam. Elas, né, ultrapassam os limites, elas não se escutam, elas não conseguem se parar por vários motivos. Então, eu vejo pessoas com grau de autodesrespeito muito significativo. E eu estou te perguntando como você se relaciona. Você se relaciona, né, com respeito ou não? Você se coloca para baixo, você não respeita as suas emoções, os limites, você não tem esse trabalho, né, de confiança. Enfim, acho que a gente precisa falar mais do relacionamento em que a pessoa tem com ela mesma, né? Acho que isso no processo de terapia é bem mais trabalhado, mas o que eu trago aqui de reflexão é isso, assim, como vai o seu relacionamento com você, sabe? Essa convivência nesse mundo subjetivo, porque eu atendo pessoas que dizem que também não suportam estar na própria pele, não suportam estar no seu psicológico, estão cansados, né? E aí ser acolhida nisso, falar sobre isso, porque as pessoas têm vergonha de falar que não estão bem consigo mesmo, né? Porque aí já tem cobrança, já tem essa exigência, então mude. Mas eu acho que precisa passar pela via do autorrespeito, né? Acho que um aspecto importante na saúde mental é esse momento presente, que é tão difícil nos tempos atuais. Muitas pessoas estão mais no passado ou projetando no futuro do que vivendo no presente. Viver no momento presente é algo que muitas vezes é algo que você desenvolve ansiedade, ou envolve um saudosismo da sua vida, né? Então, não sei se você consegue se perceber o quanto você pode não estar, né, no momento atual da sua vida fazendo o que você tem que fazer, o quanto a sua mente vai para o passado ou você está sofrendo pelo futuro, né? Então, essa reconexão com o momento é um convite, como também um aspecto importante para cuidar da saúde mental, né? Acho muito importante quando uma pessoa se dispõe a buscar ajuda. Se ela tem rede de apoio, né? Então, a gente vê na adolescência, até os adultos, às vezes eles têm a questão ainda nesse sentido, que eu já cheguei no nível, né, que eu sei cuidar de mim, e de repente não está sabendo cuidar de você, mas você não se lança para pedir ajuda. E eu vejo, por exemplo, adolescentes que buscam ajuda, né? Tem rede de apoio, sabe? De repente não está na família esse apoio, mas os colegas ou alguns colegas, ou buscam até no CAPES, buscam de profissionais. Então, redes de apoio, as conexões com outras pessoas ajuda muito a saúde mental, né? A gente vê pessoas se isolando cada vez mais, sofrendo calado, sofrendo sozinho, né, e ficando ali no seu mundo interno, não podendo se expressar. Então, rede de apoio, buscar ajuda é um critério importante para a saúde mental, né? A gente fala até o quanto desde lá, 1946, a gente fala que a Organização Mundial da Saúde reconhece, né, a importância da saúde mental para viver, né? Não é só a saúde física, né? Mas ainda há muitos preconceitos, muitos estigmas quando você fala da saúde psicológica, né? Mas a gente tem políticas públicas, né? Como quando a gente falou no começo da live, os CAPs, as psicoterapias, né?
Eu atendo, seja na saúde pública, seja no consultório, pessoas que estão em grave sofrimento, né? Em que a relação com a vida está muito frágil, que existe uma tendência dessa questão da desistência, né? Ou do cansaço de viver, né? E quando uma pessoa reconhece que a realidade dói e ela precisa olhar para isso, ter espaços de confiança em que ela possa falar que muitas vezes está doendo, né? Está doendo, mas de repente dói muito mais quando ela não tem nem espaço para poder falar isso, ou ela se sente culpada de estar doendo, né? Ela tem que estar bem. Então, o quanto falar da saúde psicológica, da saúde mental, passa por... Quando a gente fala da luta antimanicomial, né, que luta é essa? Ela continua, né, em aspectos um pouco diferentes no momento presente, mas a luta continua. A luta de cuidar da saúde mental, a luta de você, né, cuidar do próprio autopreconceito. Então, algumas das minhas experiências, por exemplo, eu vou puxar um pouco hoje a live, né, no campo da adolescência, porque o quanto os adolescentes estão sofrendo nos relacionamentos, seja na família, na escola, com os colegas e na convivência com as pessoas, e o quanto isso faz a gente pensar nas nossas convivências, o quanto o seu sofrimento está sendo, né, permeado pelo sofrimento dos outros, até que ponto, do quanto você consegue separar o que é seu, o que é do outro. Não sei se você já teve experiências de já buscar ajuda para cuidar da sua saúde psicológica e hoje você se sentir um pouco melhor. Do quanto você já conseguiu superar conflitos e marcas e traumas, né? Buscando se sentir melhor neste momento atual da sua vida. Então a vida, ela é uma totalidade, ela é em espiral, a vida tem os seus altos e baixos, né? Tudo isso tem a ver com a forma como você também enfrenta a sua realidade. A gente também tem essa realidade. E acredito que tem uma realidade aqui dentro, subjetiva, realidade subjetiva, e do quanto você acessa a sua realidade subjetiva. Eu não vejo muitas pessoas falando sobre uma realidade subjetiva, aquela realidade íntima, sua, você com você mesmo, com as suas emoções, com aquilo que você não quer expor, com aquilo que você não quer falar, com aquilo que você esconde. Então, quando eu vejo alguns sintomas, né, nas pessoas, e ela descobre que aqueles sintomas está para deslocar outro sofrimento, né, de repente eu desenvolvo uma compulsão no uso do álcool, para não olhar para o sofrimento no casamento. De repente eu desenvolvo, né, uma relação compulsiva com comida, para não olhar para minhas carências. De repente eu preciso da aprovação na área do trabalho, né? De ser melhor profissional, porque eu preciso do reconhecimento de um pai que eu não tive. Enfim, né? O quanto precisamos olhar para o comportamento, mas precisamos olhar para aquilo que está além do que é nível, né? Que vai aparecer nos sintomas, né? Vai aparecer nos sonhos, vai aparecer nos nossos atos falhos, né? Do quanto você se pegar, você se tocar, você se perceber em coisas que não são tão lógicas, você se perceber em reuniões que você não quer fazer, você faz, o quanto se perceber, né? Naquilo que está ali indo, né, e você não quer, tem a ver com a sua saúde psicológica, né? Repetições, as marcas, os traumas, né? Cada um de vocês tem uma história, né, de vida, tem uma história na infância, tem uma história na adolescência,
o quanto isso ainda está presente na sua vida hoje, ou se você já conseguiu, né, ultrapassar, transpassar questões que hoje você não te marca mais de forma negativa. Se você conseguiu na sua vida refazer significados, ressignificar marcas, aspectos que você foi marcado e hoje você fixa nessas marcas do passado. Você foi além, pôde ter essa possibilidade de criar, recriar, pôde ter possibilidade de você se olhar a partir dos próprios olhos, com novos paradigmas, né? Capacidade, eu diria, da liberdade de se reinventar. Porque muitas vezes a pessoa não é livre para fazer essa trajetória com a própria vida. Ela se prende ou a paradigmas, ela se prende à expectativa do outro, ela se prende à própria expectativa dela em relação a ela. Então ela não é livre para fazer. E uma certa liberdade dá uma certa angústia. Não é todo mundo que está tão aberto para ser livre. Livre dentro de um aspecto que, não sei se são livres assim, mas livres na medida do possível. Livres para poder mudar. Livres para poder, né, fazer novas conexões. Livres para poder correr risco. Livres de fazer novas escolhas. Então, quando a gente fala da luta da saúde mental, da luta antimanicomial, a gente também, mesmo hoje, né, sobre a questão da liberdade, né? Quando a gente fala da luta antimanicomial, não é prender as pessoas para fazer tratamento, ou obrigar as pessoas a fazer tratamento. A gente lida com liberdade de escolher. O quanto isso é difícil para as pessoas, né? Do quanto se você convive com alguém que não quer fazer tratamento, isso está repercutindo na sua vida, então o convite é para que você busque o seu tratamento de lidar com o outro que não quer mudar. É o que é possível, assim. Você vem lidando com as pessoas que estão fazendo mal para você, e aí talvez é você rever como que você lida com o outro, como que você se cuida, se protege, como você se comunica, enfim, né? É um convite, porque quando falamos de luta antimanicomial, mesmo lá nos anos 70, lá a gente já trazia autonomia, liberdade, respeito pela singularidade do outro, enfim, e a gente precisa retomar isso. Será mesmo que você respeita a liberdade da escolha do outro? Será mesmo que você respeita a autonomia? Será mesmo que você respeita a si mesmo? Será mesmo que você, o seu discurso é praticado? O seu discurso, às vezes aberto, será que é mesmo? Acho importante a gente olhar para a gente e olhar que muitas vezes as pessoas elas podem ser contraditórias, incoerentes em relação a si mesmo. Temos também o ideal de si que o real é um pouco diferente. Então o convite aqui nessa luta, que lutamos, é para que você possa ser sincero com o seu jeito de viver, com o seu jeito de administrar a sua vida. É importante você ter essa lealdade com você e que você possa ir administrando o seu jeito de viver com uma sinceridade, com o que é possível, com o que dá. Eu escuto às vezes alguns jargões, alguns discursos prontos, com pouca humildade, Parece que uma tendência de uma megalomania.
Nossa, você tem que ser super, você tem que não ter sintomas, né? Você tem que atingir suas metas. Quando você às vezes coloca uma frase, né, na rede social, a pessoa já vem com um discurso muito totalitário, absoluto, com respostas prontas, com respostas racionais, sabe? Não, faz. E de repente eu fico perguntando, será que não tem humildade diante daquilo que é possível fazer? De repente você já está fazendo o seu máximo e mesmo assim, né, você tem os seus sintomas, você tem aí as dificuldades e se exige mais, sabe? Uma exigência, quando a gente fala de uma sociedade que cultua a alta performance, mais. A gente fala que na psicanálise é o mais gozar, é o mais. Isso é muito cansativo, porque isso está no campo do ideal, do a mais, e aí eu não fico com o que é possível. Quando eu falo humildade é nesse sentido de que se você reconhece que você está fazendo a sua parte, de que você não atingiu também o seu ideal, mas que você está caminhando, que você está fazendo algo, pode ser pequeno para o outro, para você pode ser grande, que você possa ficar do seu lado e reconhecer que você está fazendo o seu possível, o que é necessário, o que dá, né? Eu vejo nos serviços também de saúde, ou nas psicologias, ou nas psiquiatrias, estou falando de forma geral, né? Do quanto existe uma exigência, né, do mais. Se atingiu uma meta, né, parou de usar uma substância, mas já vão para outra, né? Você está com sintomas, já reduziu o sintoma, já melhorou, de repente você tem uma cobrança maior. Então tem uma super exigência, até na saúde mental, né? Vamos superar, vamos conseguir, né, sanar todos os sintomas, né? E eu acho que isso está perigoso, né? Precisamos ser mais humildes do que é possível naquilo que você já está fazendo, de você acolher a dor, o seu sofrimento, sem ficar se culpando, ou se martirizando, ou se cobrando. Porque aí você está, né, nessa roda de insatisfação consigo mesmo, se livrar daquilo e a coisa piora. Então é necessário uma pausa, um descanso e um reconhecimento para você até dizer para você e para o outro: já estou fazendo o que é possível para mim, sabe? Menos, né? Você fique com o que é possível. Estamos nos excessos. O excesso de uma sociedade excessiva, consumista no sentido de consumir desde objetos e consumir títulos, consumir ganhos, consumir até essa propriedade, né? Consumismo no sentido de eu preciso sanar tudo, eu preciso alta performance, né? Agora não tem nenhum sintoma, né? A psicanálise se convide nessa humildade de que vamos fazer o possível, a gente reconhecer os nossos limites e a relação até com os próprios sintomas, né? Fazer um bem bom tudo isso, porque eu vejo profissionais também cobrando uma alta performance até na saúde mental, né? Aí você tá melhorando, o outro quer mais. A Gabi coloca aqui, né? Às vezes é cansativo. É cansativo e isso já tem a ver com sintoma social, sociedade atual. Mais. Sabe, esse respeito. O respeito que você tem que ter, o acolhimento do seu sintoma que você não conseguiu mudar. O Chris Dunker, da USP, ele fala: o sintoma é o máximo que eu consegui produzir nos meus conflitos, temas, no meu sofrer, enfim. Então, gostaria de reforçar isso aqui na live, né, do quanto a saúde mental
ela também tem que tomar cuidado para ela não virar uma mercadoria. A saúde mental não pode virar moeda de troca. A saúde mental não pode virar, né, aspecto de controlar o outro. A saúde mental não pode virar um aspecto de medo. A saúde mental, o que ela está virando, né? Um controle, um aspecto na ação na sua família ou na escola. Acho que é importante pensar. A saúde mental precisa de saúde mental. Os serviços de saúde mental precisam, né, ter saúde mental nas relações, no respeito, na singularidade. Né? Ainda se observa muito a busca pelo controle, o controle do outro, né? Eu não tenho essa escuta. É uma crítica mesmo, é uma crítica minha, para eu também poder olhar para a minha prática. É uma crítica, né, para o outro que trabalha com o ser humano e o quanto ele ultrapassa, ele invade, né? Então a pergunta agora é para os profissionais, né, da saúde mental, como vai a sua prática? A pergunta para a família, como você cuida da saúde mental sua para você poder cuidar da saúde mental dos seus filhos? Para a escola, os professores, vocês respeitam o aluno, você tem essa escuta, você está cuidando da sua saúde mental para estar na escola, né, e administrando a formação humana, né, numa escola. Você faz bullying, você exclui, percebe? Quando eu trago isso para o cotidiano, eu posso perguntar: hoje você excluiu alguém? Hoje você se excluiu? Você teve um preconceito com alguém? Você teve um preconceito com você? Hoje você foi violento com alguém, psicologicamente? Hoje você... Sabe o quanto as práticas da saúde, da luta antimanicomial lá pode estar no meu cotidiano e eu estou praticando. Está praticando o desrespeito, a violência, né? Está praticando a exclusão, está praticando o autoritarismo, né? Uma pessoa pode estar praticando uma relação de poder, de autoritarismo com o outro. Quando uma pessoa diz, olha essa frase: eu sei de você, o que vocês acham dessa frase? Eu sei de você. Que frase é essa? Ou aquela frase, né, que a gente já discutiu lá: você não sabe com quem você fala? Ou uma frase em que eu me autorizo porque eu estou numa relação de poder com o outro. E o quanto isso está aí na relação, né, no trabalho, na escola, no trânsito. Sabe essa relação autoritária? Ela é uma luta pra gente, né? A pessoa que sofre isso, ou sofre assédio moral, né, o quanto ela está aí sendo, né, invadida, o quanto isso está prejudicando a saúde mental dela. Enfim, são muitos aspectos para a gente pensar, né? As vicissitudes da saúde mental. Roseli, obrigado pela sua presença, o Gabi, quanta gente linda e importante aí, né, que a gente faz parte da nossa trajetória. Eu vou estar encerrando pela questão do tempo. Talvez eu consiga fazer mais as lives aqui no Instagram, né? Há muito tempo, desde a época da pandemia eu faço live lá no Facebook, mas isso não é tão... Tá tendo alguns problemas e as pessoas também pedem para fazer aqui. Enfim, né? O quanto trazer algumas temáticas provocativas e reflexivas no sentido de pensar as nossas práticas, né? Então, as perguntas estão aí, né? Tem que ter muita coragem de fazer perguntas sobre a nossa saúde mental, sobre a nossa prática profissional. Tem que ter muita coragem de se perguntar como vai o seu modo de viver, como vai você na sua família, como vai você como pai, como vai você como mãe, como vai você como relacionamento amoroso,
como vai o seu relacionamento com você, enfim. São aspectos da saúde mental que a gente precisa se perguntar, que você continue tendo coragem e humildade de olhar para si com muito cuidado, com muito respeito. Que você possa, acima de tudo, respeitar a si mesmo e respeitar o outro na sua convivência. Obrigada, né, pela presença de vocês, que a gente possa voltar em outros encontros, podendo falar da vida, falar dos aspectos, né, da nossa existência, das nossas escolhas e buscar se desenvolver e ser uma pessoa melhor. Um forte abraço, muito obrigada.